Olá, estamos continuando a desenvolver o tema da salvação. A salvação, a história da salvação tem início com o início da Bíblia, no livro do Gênesis, e se desenrola em todos os livros da Bíblia até o Apocalipse, que está colocado como o último livro da Bíblia. O Antigo Testamento é chamado a Era do Pai. O Novo Testamento é o tempo do Filho. E o tempo do Espírito Santo, que começa em Pentecostes, é também chamado a Era da Igreja, Era do Anúncio. Então nós vamos hoje desenvolver mais brevemente, dependendo do nosso tempo, a vinda do Espírito Paráclito. Então, com a ascensão de Jesus, nós dissemos que começa a Era do Espírito. E Jesus diz: é do vosso interesse que eu vá, pois, se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei a vós. Em João 16:7. E Jesus proclamou o Pai durante toda a sua vida. Ele é um filho assim, amado, que ama o Pai, cheio de ternura, que vive pelo Pai e que veio para anunciar o Pai. E após a ascensão, ele continua a sua missão através da ação do Espírito Santo na igreja, na comunidade dos eleitos. Por isso ele diz: sereis minhas testemunhas na Judéia, na Samaria, em Jerusalém e até os confins do mundo. Ele vai relembrar os seus discípulos os gestos e as palavras do Senhor, porque essa é a missão do Espírito Santo. Aquilo que eles não tinham compreendido devidamente, que não tinham assimilado, agora tudo se esclarece, tudo se torna posse pessoal. É a obra do Espírito Santo na igreja. O Espírito toma o lugar, fala através deles, anuncia. Por isso é também o início de uma era de mártires. O desenrolar do início do cristianismo é um período assim muito fértil de crescimento para a igreja pelo sangue dos mártires. Quantos, milhares, deram e continuam dando a sua vida por Cristo, derramando o seu sangue por Cristo, seguindo o modelo do próprio Mestre. Esse é o caminho do discipulado, o verdadeiro caminho do discípulo. O Espírito, portanto, abre a mente e os corações. Eles estão preparados, como se tivessem frequentado uma escola de evangelização que os tivesse lembrado de tudo, esclarecido tudo, como se Jesus tivesse repetido os seus ensinamentos pelo sopro do Espírito Santo. É muito interessante também que nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós encontramos a narrativa da vinda do Espírito Santo de Pentecostes. E lá estavam presentes partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Nós os ouvimos apregoar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Conta os Atos dos Apóstolos que naquele momento se converteram e receberam o batismo cerca de 3.000 pessoas. Foi assim um nascimento da igreja, mas um nascimento exuberante, em grandes proporções. E depois a expansão vai acontecendo. Na medida que nós lemos os Atos dos Apóstolos, nós vamos nos maravilhando
com o atuar do Espírito Santo nesses enviados de Cristo, nesses discípulos seguidores de Jesus. É assim a era do Espírito, é assim a era da Igreja. A Igreja não pode viver sem o Espírito Santo. A comunidade convocada por Cristo, ela tem que ser conduzida, iluminada, fortalecida e impulsionada pela ação do Espírito Santo. É Ele, o Deus que tudo esclarece, que tudo ilumina, é o sopro divino que vai conduzindo os discípulos e os vai fortalecendo, iluminando, santificando nessa imensa trajetória de pregadores, de anunciadores, de apóstolos, do Cristo ressuscitado, o Senhor que vós matastes, mas que o Pai o ressuscitou. Ele está vivo em nosso meio. É dele que nós anunciamos. É por ele que nós pregamos. E os discípulos vão até os confins da terra, dispostos a dar a vida sem medo e com uma alegria imensa, para perdoar, ensinar, anunciar a salvação através da morte e da ressurreição de Jesus, levando o nome de Jesus, batizando a todos. Isso até os confins da terra. E quando nós lemos a história dos apóstolos, nós os encontramos todos mártires, com exceção de São João, mártires pelo sangue de Cristo, mártires por Cristo. Cada um morreu à sua maneira. E depois ainda muitos outros seguidores dos apóstolos, discípulos dos apóstolos, discípulos dos discípulos, que foram chegando até nós, dos quais nós recebemos o anúncio, fomos também convidados à salvação através de Cristo. A era do Espírito, portanto, é o último dos tempos. A era do Espírito é também a era da Igreja, porque o Espírito Santo age através dos discípulos de Cristo, daqueles que são enviados. Portanto, a misericórdia divina agora começa a se revelar pela ação da Igreja, pois Cristo estará conosco até a consumação dos tempos, onde Ele voltará na sua glória para julgar os vivos e os mortos. Começa a história da salvação narrando a história de Adão e Eva, a história do pecado, a separação de Deus, e vai se desenvolvendo com o chamado dos grandes homens como Noé, depois Abraão, Moisés, e vai se seguindo através dos profetas, dos grandes santos do Antigo Testamento, e chegamos ao limiar do Novo Testamento, onde encontramos Maria, a mãe de Jesus. Ela está no fechamento da antiga aliança e na abertura da nova aliança como a portadora de Cristo, como aquela que gera o Cristo, a eleita, a escolhida do Pai, para trazer a era cristã, a era nova, da nova aliança, da salvação em Cristo. O Espírito Santo que age pela Igreja, que santifica através da Igreja, que perdoa, que ensina, ele continua também nos nossos dias a agir através da Igreja. E nós todos somos impulsionados, nós todos recebemos desse sopro através do batismo e continuamos a testemunhar o Cristo até os confins da terra, lá onde vivemos, para onde somos enviados, aonde o Pai coloca seus filhos, onde Ele nos convoca. Queridos irmãos, nós terminamos o nosso tempo, eu agradeço a atenção, mas nos veremos no próximo vídeo. Eu sou Ionides Baratieri, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Até mais!